Oi, gente, estamos aqui para mais um episódio do One College Talk. É muito bom estar aqui com você hoje num dia muito especial, numa conversa muito especial, mais uma conversa muito especial. E estamos aqui cumprindo a missão desse talk, cumprindo a missão desse podcast, que é formar um colegiado de líderes, um colegiado de cristãos sedentos pela presença de Deus, conhecedores da palavra, conhecedores das ciências e que adoram ao Senhor com consciência de que Ele realmente é o Todo-Poderoso e que transborda por onde forem toda essa paixão e toda essa essência que vem de Deus. E hoje nós queremos conversar aqui com um grande profissional que eu admiro demais. Ele é formado, doutor, com trabalhos que ele vai discorrer durante o nosso programa, em comunicação. Pude fazer algumas iniciativas junto com ele e eu tenho maior admiração, maior carinho e estou muito feliz. Marlon Camargo, obrigado, velho, porque você ter aceitado o convite de estar aqui. Eu assisti, Marlon, você postou um videozinho da tese de doutorado que você defendeu. Sim. E o que a opinião das pessoas da banca. Eu fiquei vendo aquilo e falei assim, caraca, velho, se os caras que entendem de comunicação falam isso de você, uma coisa é eu falar que não tenho esse estudo todo na área da comunicação. E aquela banca toda te colocou aquelas palavras, eu posso dizer, eu já sabia que o Marlon era tudo aquilo, mas eu era como leigo. E os caras respaldarem aquilo. Meu, admiração máxima, muito feliz por você estar aqui, Marlon. Que legal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. É sempre um privilégio falar sobre aquilo que eu estudei por 6 anos de forma específica, entre mestrado e doutorado. E a gente fala na pesquisa que a pesquisa é muito solitária. Então, quando você tem a oportunidade de falar para fora, isso é muito legal. Então, obrigado pelo privilégio de estar aqui com você. Que show, Marlon. Que bom. E, Marlon, me fala um pouquinho de você. Idade, curitibano, casado, filhos. Quem que é o Marlon cidadão? Então, eu tenho 39 anos, cresci na periferia aqui de Curitiba. Me formei em marketing, fiz uma pós-graduação em publicidade. Meu sonho lá em 2006, quando eu terminei a pós, era fazer mestrado, mas eu não tinha condição porque é muito difícil você separar 2 dias úteis para ir para pesquisa acadêmica num cara ali que está se formando. Uhum. Então passaram 10 anos, eu fui para a agência, trabalhei em várias agências de comunicação, até que eu voltei para Curitiba, que eu estava morando em São Paulo, trabalhei com grandes projetos lá, em grandes agências. Eu voltei para Curitiba e encarei esse desafio por um direcionamento muito claro de Deus, num retiro. Eu fui num retiro de integração da minha igreja, depois de 7 anos que eu fugia dos retiros, mas eu entendi que naquele momento eu precisava me envolver mais em termos ministeriais e eu recebi um sentimento, uma voz interior que me direcionou para retomar esse sonho. Eu fiz o mestrado e logo depois eu já emendei o doutorado, porque eu falo assim, a gente leva 2 anos para aprender a pesquisar. Uhum. Eu falei, não vou perder tudo isso. Daí eu já emendei o doutorado e foi a melhor coisa que eu fiz na vida, assim, foi muito, muito especial. Assim. E a sua vida de estudante, Marlon, sempre foi bom aluno desde a escola ou como é que é você estudante? Então, na escola eu era vida louca. Eu era da galerinha do fundão, que fazia bagunça, que organizava toda o rolê ali de zoeira ali, né? Na graduação já foi um processo mais maduro, assim, porque era uma condição que eu precisava trabalhar para pagar a faculdade, então era outra realidade. Então, quando você tem essa condição, você valoriza mais aquele processo. Então, na graduação, eu já virei outro sujeito, era o cara que sentava na primeira fileira, todos os livros que indicavam eu ia atrás, eu mergulhava muito. Então, para mim foi um momento de êxtase, assim, um momento muito especial quando eu recebi esse feedback que está falando da banca. Porque, de fato, eu mergulhei. Inclusive, um dos comentários lá é da questão
da intensidade de leituras. E, de fato, eu li tudo aquilo que eu coloquei lá. Eu tenho uma prateleira lá em casa de livros que eu li, mas não coube na tese. Por exemplo, tinha algumas questões relacionadas à retórica que eu gostaria de trabalhar e eu não consegui, porque é o que o orientador tem esse papel, né? Ele vai te ajudando nos recortes para você ser mais intencional na pesquisa. Mas, de fato, da graduação em diante, eu comecei a me dedicar muito mais e mergulhar, de fato, naquilo, entendendo que aquilo é minha vocação, minha paixão. Eu falo para minha esposa que se eu pudesse só ficar o dia inteiro com livros, eu faria isso. Lendo, sério mesmo. E a tua vida de igreja? De igreja. Como é que o cristianismo entrou na tua vida, Marcos? De igreja, meu avô era um cristão muito sério, muito ponta firme assim, com Deus. Eu tenho cenas assim na minha memória que eu morava nos fundos da casa dele. Eu tenho cenas de acordar às 3 da manhã e ver a luz acesa e eu sabia que ele estava lá orando. Então ele era um cara muito dedicado em oração, em leitura da palavra, um cara super simples assim, que veio da roça, mas que tinha uma vida muito íntegra com Deus. Aquilo me inspirou. E desde os meus 4 anos de idade ele me levou na igreja. Então eu cresci, toda a minha maturidade, eu cresci na quadrangular ali, adolescência. Na primeira quadrangular, sou muito grato ao Silas Zdrojewski, que foi uma bênção na minha vida. Até recentemente eu tive a oportunidade de sentar com ele e mostrar todo o fruto do que ele investiu na minha vida. Então, cresci na quadrangular. Ali, perto dos 20 anos, eu fui para o Bola de Neve. Eu ajudei o pastor Bigardi na fundação ali do Bola de Neve. Era tesoureiro, líder de célula, tocava no louvor. E ali, com meus 20 e poucos anos, eu cheguei numa crise assim, com a igreja, no sentido de, cara, será que eu vivo isso porque eu cresci nesse ambiente? Ou no isso automático, assim? Ou isso é, de fato, uma convicção que eu tenho? É até porque, pelo excesso de atividades, eu estava num estágio... Hoje chamam isso de burnout, eu nem conhecia esse termo. Mas eu estava numa estafa mental muito grande, entre trabalhar, estudar, ser tesoureiro da igreja, tocar. Eu fazia mil e uma coisa, que é a característica de igreja que está começando em implantação. E eu resolvi dar um tempo. Nesse tempo que eu dei ali, que foram uns 2 anos sem congregar, mais espiritual até de quando eu estava congregando, eu visitei bastante igrejas, até que em determinado momento a minha esposa falou para eu ir ver um gordinho que falava de finanças. Um tal de Luciano Subirá. Olha só. E desde 2008 eu estou lá na Alcance, congregando com o Luciano. Desde 2016, a partir de um processo que eu sugeri para ele começar com os vídeos. Então, o Sub-12, que hoje tem é um quadro no YouTube que a gente trabalha, eu propus para ele a gente fazer esse quadro. E desde então eu trabalho nessa área de comunicação com o Luciano, prestando consultoria, ajudando ele lá no ministério. Então a minha jornada foi essa, quadrangular, Bola de Neve e Alcance. Comunidade de Alcance e no trabalho com o ministérioorvalho.com do pastor Luciano. Exatamente. Subirá. Ok. E comunicação, às vezes talvez a gente vincule a um temperamento expansivo, a pessoa mais espontânea. Tem a ver? Não tem? Você é tímido? Você é como? Reservado? Tem a ver essa mistura? Então, essa é uma habilidade que eu preciso desenvolver, que é ser mais simpático. Mas eu costumo ser mais introvertido. Porém, quando eu era adolescente, eu fiz aqueles testes vocacionais e deu para o sanguíneo. Então, eu tenho uma mistura ali de sanguíneo com fleumático, mas eu não sei em que medida isso de fato é verdade, assim. Mas eu sou um cara mais na minha, especialmente quando eu não tenho a liberdade, né? Depois que tenho intimidade, eu me solto um pouco mais. Talvez daqui uma meia hora eu me solte. Já está se soltando. Não, ixi, tá ótimo. E, Marlon, comunicação. O que é? Vamos pensar assim. Tentar trabalhar com 2 vertentes, tá? A comunicação de produtos. Eu vou anunciar, vou expressar, vou falar daquele produto. Vendas, coisas assim. E a comunicação de ideias. Comunicação de valores, uma comunicação que a igreja vai passar uma ideologia, uma sequência de
perspectivas, visão de mundo, cosmovisão. O que é isso? Como que se aplica? Qual que é um geralzão assim sobre comunicação? Então, tem uma noção que eu aprendi lá na pós-graduação da professora Neuza de Martini Gomes, que ela é bastante questionada na academia e não é algo, um senso incomum, mas em termos de consenso em relação a isso. Mas eu gosto dessa distinção que ela faz. Ela fala assim que publicidade ela tem uma característica comercial e a propaganda traria essa ideia do propagar, no sentido de ter algo ideológico. Então, a distinção seria um elemento ideológico. Só que o termo ideologia ele é bastante complexo, então por isso que não é um consenso. Mas eu gosto dessa distinção, apesar de na ciência propriamente ela não ser aceita, mas eu gosto dessa distinção da publicidade ter esse cunho mais comercial e a propaganda ser mais e ter esse aspecto ideológico. Mas em termos de comunicação, que não tem essa relação mercadológica, qual que é a raiz semântica da palavra comunicação? É tornar algo em comum. São os significados comuns compartilhados em uma cultura. Então, quando eu falo esses significados comuns compartilhados em uma cultura, eu estou partindo dos estudos culturais britânicos a partir da perspectiva do Raymond Williams. Então, nessa característica do tornar algo em comum, ela tem uma relação muito intrínseca ao Evangelho. Porque se você pegar a base da igreja em Atos 2,42, o que está escrito lá? E tinham tudo em comum. E a palavra lá é koinonia. No Novo Testamento, em vários momentos, essa palavra koinonia, às vezes ela é transmitida como comunicação e às vezes ela é tratada como comunhão. Então, essa comunicação seria essa comunhão, esse tornar algo em comum. Então, dentro de comunicação, como raiz semântica, seria isso. E na comunicação em si, Dominique Volton faz uma distinção entre a comunicação funcional, que é aquela performática, e a comunicação normativa, que é aquela que estabelece comunhão. Então, quando a gente fala de vendas, a gente está falando de uma comunicação performática. Em termos de marketing digital, se a gente pensar assim, a comunicação de ads, de publicidade, ela está relacionada a essa comunicação performática. E a comunicação normativa, de formar cultura de comunhão, ela está muito mais relacionada ao branding. Então, basicamente, assim, resumido, isso eu entendo por comunicação. Seria essas duas abordagens. Vamos pegar um exemplo que eu estava lendo esses dias. A empresa, quando quer vender um produto, algumas marcas, eles não anunciam mais o produto. Eles se tornaram um valor quase tipo intangível, vamos dizer assim. Então, vou pegar um exemplo aqui, tipo a Apple. Ela não vende o telefone, o aparelho, o dispositivo. Ela vende a inovação, a exclusividade. A Mercedes, ela vende o luxo, o conforto. Ela não vende um automóvel, um produto. Sim. Tem a ver esse tipo de comunicação, até mesmo na hora de vender um produto, sair do formato produto e vir para o formato valores e tudo mais? Tem uma relação e os exemplos e a forma que você colocou, ele está muito mais relacionado ao branding, que é essa coisa da construção de marca. Na vertente da minha pesquisa, um elemento que pode ajudar a entender esse raciocínio é um termo do professor Rogério Kovaleski, que ele fala sobre o hibridismo da publicidade. O que é um elemento híbrido? Ele não é nenhuma coisa nem outra, é uma mistura das coisas. Então, por exemplo, se você pensar naquele filme O Náufrago, que o cara está lá numa ilha, que caiu o avião, ele pega lá a bola Wilson. Que você lembra, porque você é dessa época, a galera que está ouvindo talvez procura no Google. Mas quando aparece a bola no filme O Náufrago, isso é uma publicidade ou é um conteúdo editorial? Olha. Isso é um híbrido. Ele não é nenhuma coisa nem outra. Esse hibridismo da publicidade vai culminar na vertente da minha pesquisa, que é a partir do marketing de conteúdo.
qual que é o princípio do marketing de conteúdo, e na minha tese eu propus um termo científico que eu chamo de estrutura de conteúdo, que parte dos pilares do marketing de conteúdo. Para o Joe Pulizzi, que é o cara precursor do marketing de conteúdo no mundo, ele fala que o marketing de conteúdo é a arte de vender sem vender. Então, qual que é o movimento das marcas hoje? Elas não fazem uma publicidade deliberada. É claro que ainda existe a publicidade deliberada, mas possivelmente a maioria da nossa audiência não vê televisão aberta. O que é esse vender sem vender? É a partir do conteúdo. E toda essa construção vai culminar lá nos influenciadores digitais. O que as marcas têm feito? Ela não vende mais o produto, ela vende os significados comuns compartilhados. Então, tem vários casos de empresas que adotam causas, por exemplo, identitárias, mas que ela adota isso não porque ela acredita de fato naquilo, mas é porque isso vende. E se a gente pensar em termos ideológicos, e daí é a confusão ali de ideologia, é porque o capital e o capitalismo e o vender, ele também é uma ideologia. E por isso que é a confusão ali do termo publicidade e propaganda, não se aceita que a ideologia seria diferente. Porque, no fim do dia, a grande essência de uma empresa é o lucro. Então, todo esse penduricalho que as empresas adotam com causas identitárias, com bandeiras que levantam, é porque são as bandeiras da moda, e daí o Raymond Gilliam chama isso de estrutura de sentimento ou estrutura de experiência. Mas daí é uma história para falar mais para frente, senão... Se deixar, só eu falo. Pode falar. E Marlon, pegando os dois lados de um processo de comunicação, o comunicador e a audiência, as pessoas que vão receber essa comunicação, esse elemento de comunicação. Hoje, o comunicador me parece ser bem diferente do que o comunicador. Vou pegar a geração que eu era criança e assistia um jornal, assistir uma propaganda, a forma, a formalidade de um jornalista. Nós temos aí uma geração de jornalistas, um pouco depois, que davam opinião, começaram a opinar, que tirou aquela distância entre o jornalista e a quem está assistindo. Hoje temos influencers nas redes dando opinião, discutindo e bancas, conversas e tudo mais, de uma forma muito mais tipo roda de amigos. Eu percebo uma diferença do jeito de passar a mesma informação. Isso seja num noticiário, seja num produto. O comunicador mudou? Isso tem alguma coisa a ver assim, com o comunicador hoje numa comunidade, um comunicador hipermoderno? Isso tem alguma coisa a ver com essa formação social hipermoderna? Essa é uma necessidade? A comunicação ditou essa mudança? A comunicação se adaptou a essa mudança? Como é que foi isso pro comunicador? A gente tem uma transição muito grande que o Eliseu Veron, ele é um argentino que estuda mediatização, e ele fala que o poder da mídia ele estava concentrado na mão dos grandes meios de comunicação até os anos 90. Com a chegada da internet, esse poder foi pulverizado entre a grande mídia, as instituições e os indivíduos. Nessa migração de poder da grande mídia para essas outras duas vertentes, que são as instituições e são os indivíduos, esse poder ficou cada vez mais fragmentado. Então, isso Eliseu Veron. A grande questão, que é um tensionamento, é que a gente sempre olha isso com euforia. Quando a gente olha na perspectiva tecnológica, a gente celebra a ausência dos intermediários. Uhum. Então, assim, poxa, que legal, eu não preciso mais pegar um táxi, eu posso usar o Uber. O táxi era um intermediário. Eu não preciso mais ir comprar na vendinha da minha casa, que tinha um distribuidor. Não, eu eliminei esse intermediário e eu compro direto na loja própria da indústria. Uhum. Que em vários aspectos, essa ausência do intermediário é boa. Mas num ambiente líquido e instável, que é o que o Zygmunt Bauman fala, a gente está num ambiente instável e não tem mais esse intermediário relevante ou confiável.
E aí abre sempre o efeito colateral, porque a gente sempre olha a tecnologia pelo lado eufórico, mas tem um efeito colateral. E qual que é o efeito colateral? A ausência de intermediários, ela gera comunicadores sem nenhum tipo de filtro. Então, hoje, nós estamos aqui na Igreja do Pascoal, que é um cara mega relevante, com embasamento teológico, com um lastro de vida cristã. O adolescente vai ouvir ele no mesmo dia, vai ouvir, não posso citar nomes, outros de uma geração da hipergraça, que é reflexo do hipermoderno, e vai ouvir várias teologias ali no YouTube. Só que esse cara que está sendo um porta-voz ali no YouTube com milhões de seguidores, talvez ele não tenha o lastro para falar daquilo e essa propriedade. Então, por um lado, a gente ganhou da ausência dos intermediários, mas por vários outros a gente perdeu. Porque na lógica do ambiente digital, e por sinal isso é uma lógica antiga, a gente valoriza a lógica da performance. Eu estava nos Estados Unidos essa semana, tinha uma cantora cristã bastante conhecida ministrando na igreja que eu estava, e a minha esposa estava do lado dela, e o menino falou assim: deixa eu tirar uma foto com você, beleza? Um menininho assim, pequeno. Quantos seguidores você tem para eu marcar aqui? E ela, como cristã raiz, ela falou: não gosto muito dessa coisa de valorizar a performance. Mas a performance é um balizador nesse ambiente com a mente cauterizada, porque o número de views que você tem é periférico, não demonstra a tua relevância. Por exemplo, você vai ver meu número de seguidores, eu tenho 3.500 seguidores. E tem um monte de gente falando bobagem que tem milhões de seguidores. Mas quem tem mais propriedade para falar sobre comunicação? Eu que mergulhei a cara nos livros por 6 anos, ou o menino que tá de técnica em técnica fez o perfil bombar? Então a gente tem que ter cuidado com esse comunicador, que é o ponto do que você chamou de comunicador hipermoderno, mas ele é fruto de uma geração hipermoderna. O que é a hipermodernidade? Que ela parte lá do Lipovetsky. Grosso modo, seriam os valores da modernidade de forma exacerbada. Então, o que seria um valor da modernidade? Por exemplo, o consumo. O consumo é um valor, que não tem juízo de valor no consumo, é o consumo. Agora, quando esse consumo é exacerbado, ele vira consumismo. E aí a gente começa a ter um problema. E nesse ambiente hipermoderno, a gente tem vários efeitos colaterais dessa hipermodernidade. Por quê? Porque é um excesso de tudo. E nesse excesso, a gente não tem mais a questão dos filtros, que é o que a gente tinha... O Dominique Volton chama de gatekeepers, que seria quase como se fossem os porteiros assim, que organizam o rolê. Assim. Então, a gente não tem mais esses filtros. Então, e um outro problema, que eu até vou abrir essa vertente porque eu acho importante, tem um livro, é Susana alguma coisa, o nome da autora, que ela fala sobre o capitalismo de vigilância. Então, supostamente, a gente não tem intermediários, que na ideologia do começo da internet, a internet vai libertar todo mundo das estruturas, isso aqui. Isso é o discurso. Mas na praxis, a gente tem 5 players que dominam toda a comunicação no mundo. Se você pegar o livro do Manuel Castells, O Poder da Comunicação, ele faz essa análise. É de 5 a 7 grupos que dominam toda a comunicação no mundo. E daí a gente começa um outro efeito colateral. Pulverização. Ele acontece, mas não acontece. Por exemplo, a discussão do Facebook na eleição do Trump e a influência que ele exerceu sobre a eleição. De fato, ele tem um poder na mão a partir dos algoritmos que só te dá aquilo que você quer ver. E isso cria bolhas de consumo e de cauterização da mente do sujeito. Eu usei esse termo na tese, meu orientador pediu para tirar a burrificação do sujeito. O que eu quis dizer com esse termo? Que na medida que você só interage com a tua bolha, você não sabe lidar com o dialético, que é o oposto com o divergente. Então, se eu faço uma publicação e você não gosta, eu vou lá e te dou um tiro, te bato, te agrido. Se eu torço para o time A e você torce para o B, eu não sei lidar com o dialético, porque eu estou inserido em bolhas. E a lógica dos algoritmos do ambiente digital é justamente formar essas bolhas porque elas potencializam o consumo.
Então, nesse ambiente digital ali, o comunicador mudou, e as mídias mudaram e muito, e o sujeito hipermoderno também, porque ele vive num mundo de excesso de informação com seus vários efeitos colaterais. A mudança, a causa-consequência da mudança, você saberia dizer? A sociedade mudou e os comunicadores precisaram mudar? Ou os idealizadores da comunicação estabeleceram um novo jeito de construir o circuito? Que isso é uma pergunta complexa porque envolve toda uma questão sociológica, assim. Mas, de fato, não existe o determinismo tecnológico na filiação teórica que eu adoto, que são os estudos culturais britânicos. No sentido assim, o Facebook vai acabar com o cinema. Não, vamos voltar lá, não fui feliz no exemplo. O cinema, a televisão vai acabar com o cinema. Isso é determinismo tecnológico, porque a TV está aí, o cinema está aí até hoje. Então, não existe essa lógica do determinismo. Mas existe, sim, uma influência que a comunicação exerce para gerar significados e valores. O que o Raymond Williams fala? Que a comunicação ela não tem o poder só de reproduzir um significado comum compartilhado, mas ele tem o poder de produzir um significado comum compartilhado. O que isso acontece? E o que uma vertente política aqui no Brasil entendeu bem isso? Que se eu detenho a linguagem e a comunicação, eu posso estabelecer padrões culturais ou consciência prática a partir do domínio da linguagem. Então, quando se adota essa linguagem neutra, ela vai gerar uma consequência lá na frente de significados comuns compartilhados e de que tudo isso é normal. Mas a partir da cosmovisão bíblica, a gente sabe que é um equívoco. Então, a linguagem, ela não apenas reproduz os significados e valores, mas ela tem o potencial de formar significados e valores. Como que se explica isso na teoria lá em Raymond Williams? Que a comunicação ou a cultura, ela seria a tensão dos significados comuns compartilhados e das praxes da vida cotidiana. Então, nesse contexto, a gente tem, na tensão entre os significados e as praxes, a gente estabelece formas culturais que revelam algum tipo de significado. Então, por exemplo, você chegar lá no Muro das Lamentações em Israel, aquilo lá é uma forma cultural que, na medida que o judeu vai lá, ele toca lá, é o lugar mais próximo que ele consegue chegar ao Santo dos Santos. Então, é um significado comum compartilhado, que aquilo ali seria o Santo dos Santos, se revela numa forma cultural. Se a gente pegar o shopping Cidade Jardim lá em São Paulo, é um shopping que não tem entrada para pedestre. O que essa forma cultural revela? Pobre, você não é bem-vindo aqui. Se a gente transportar essa realidade para as igrejas que a gente está inserido hoje, ou as mega church, a forma cultural da igreja, ela incorporou uma estética de shopping center. Boa parte dos templos, eles são feitos para circular, não são feitos para congregar. Então, essa forma cultural, ela revela em várias medidas significados comuns compartilhados. Mas eu mergulhei numa característica teórica aqui, para tentar expressar que não é simples a resposta de que alguém não é uma série de conjecturas, mas é fato que a comunicação ela tem uma influência muito grande. Você pegar alguns filmes de uns streamings aí que todo mundo assina, na história mais aleatória possível vai ter um casal LGBTQI+. E é uma forçação de barra no sentido assim de tentar estabelecer isso como normal. E não é normal. Agora, a gente não, né? Essa galera tenta incutir dentro da cabeça, a partir dos significados comuns compartilhados, da cultura de um povo, que nessa linha teórica que eu sigo, então essa linguagem, a comunicação, gera uma consciência prática. Então, quando eu tenho um significado comum compartilhado, eu ajo, ou em tese, eu tendo a agir a partir daquela cosmovisão. Então, se eu creio em Jesus e eu partilho da cosmovisão cristã, que é um significado comum compartilhado,
Em tese, eu tenho as praxes da vida cristã, que é o orar, é o jejuar, é o congregar. E se a gente pegar num ambiente hipermoderno, uma das coisas que eu defendo na minha tese é que o sujeito hipermoderno, ele vive o discurso, mas não vive a praxis do discurso. Que é essa tensão, ele tem o significado, mas não vive a prática. Por que isso acontece? A gente tem dentro de uma experiência comunicativa 3 características fundamentais para ela acontecer: a cultura, o espaço e o tempo. Só que no ambiente hipermoderno, o tempo é acelerado, o espaço não é mais o espaço geográfico, é um espaço virtual, e a cultura ela é uma cultura global, fragmentada, fragmentando o sujeito culturalmente com a sua identidade local. Nesse ambiente caótico, a gente tende a viver esse discurso, mas não a materialidade. E não é por mal, mas é porque você não tem tempo. É porque você não conseguiu ir na igreja. É porque você... Então, tem vários efeitos colaterais disso. Assim. E esse sujeito hipermoderno, ele... um exemplo prático, assim, antigamente, na nossa época, até pouco tempo atrás, tinha a ideia das meninas irem com a camiseta do Ramones. Então é um discurso. Mas você vai perguntar, 99% das meninas que eu conheço odeia punk rock. Então existe um discurso e não existe a materialidade. Se a gente transportar isso para a realidade cristã, a gente tem uma igreja hoje que ela vive um discurso, sou cristão, tipo Neymar, 100% Jesus, mas a praxis é levar a prostituta para ter relação lá em Paris. Opa, então existe um discurso e não existe a materialidade. Se a gente fizer uma pesquisa honesta dentro da igreja, entre cristãos, e falar lá, quem vive a materialidade da fé cristã? O que eu entendo por materialidade da fé cristã? Está lá no livro do Richard Foster, que chama A Celebração da Disciplina. Então, o que seria essa materialidade? É o congregar. Mas na igreja da hipergraça, você não precisa congregar. Isso é legalismo. Ou seja, no ambiente cristão, essa cultura hipermoderna está impregnada. Você não precisa prestar conta da tua vida para um pastor. Por quê? Porque na cultura hipermoderna você não precisa de intermediários. Na igreja você não precisa congregar, porque você é livre, meu corpo, minhas regras. Sim. Você não precisa dar o dízimo, você não precisa estudar a palavra, você não precisa jejuar porque jejum é legalista. Então existe uma cultura hipermoderna invadindo a igreja e a galera não se toca. Então, e daí você fala assim, poxa, mas o cara não tem o coração do Senhor? Ele até tem o coração do Senhor, mas ele se curvou ao que Romanos 12:2 lá fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso conhecimento em Cristo Jesus. A gente se conformou com a coisa do não tenho tempo para fazer devocional. E daí fica sempre em segundo plano algo que deveria ser prioridade. E nesse jeito hipermoderno de ser, você vê tanto a vida cristã quanto a vida social ficar comprometida. E quem se comunica com pessoas assim tem fomentado esse tipo de decisão, de condução das coisas. Porque daí vira aquela geração consumidora, aquela geração que você pega um algoritmo, faz a coisa acontecer do jeito que a pessoa quer, ela vai se alimentando daquilo, cria bolha, gera capital, tudo aquilo que você falou, e não sai. E você trazer para reflexão não é algo simples. Né? Tem um ponto que eu acho que é bem importante a gente tensionar assim, quando a gente fala de comunicação e o ambiente hipermoderno. O que acontece? Com essa aceleração da existência, que é o pilar tempo, a gente tem um excesso de informação. E o Dominique Volton, ele trata esse excesso de comunicação como a incomunicação. Que é assim, a gente ouve, mas aquilo não conecta, não gera significado comum compartilhado e uma comunicação plena. E nesse excesso de informação, a gente acaba criando uma geração rasa. E não é geração de tipo, a geração Z é pior ou melhor que a Y, que a X. Eu não estou entrando em juízo de valor em relação ao jovenzinho ou não jovenzinho, porque a gente da geração Y e a galera da geração X sofre desse mesmo mal. Sim. Que é o que esse mal? A gente toma decisão por notícias clickbait que a gente viu no nosso feed.
Mas são raríssimos os casos do cara que se dá o trabalho de clicar na notícia. Isso que ainda é raso. Fica só na manchete. E são mais raros ainda aqueles que vão pesquisar sobre o tema. Tem um livro que eu li recentemente, ele é um livro simples assim de mercado, mas ele é Factfulness o nome, que é a arte ou alguma coisa assim, o título de você tomar decisão baseada em fatos. E no sujeito hipermoderno, ele constrói essa característica do ser raso. Então, você pega um jovenzinho, ele entende de tudo. Ele entende de política, de macroeconomia, de indexação do dólar, de tudo, mas ele não sabe comunicar com o pai dele em casa. Então, a gente quer esse excesso de informação, esse processo de incomunicação. Então, dentro desse universo, a gente precisa dar um passo atrás e estimular o pensamento complexo. Então, só que isso é complexo, porque demanda tempo. Então, hoje, se você pedir para um jovem, ou a gente mesmo na correria do dia a dia, leia um livro inteiro. São raríssimos os casos que a gente que conseguem fazer isso. Por exemplo, tem uma das bandeiras que eu defendo é a importância da teoria. Porque, embora o mercado refute que você precisa só aprender a fazer, o embasamento teórico te dá fundamentação para as coisas. Se a gente pensar a comunicação na igreja de forma fundamentada, se a gente for pelo padrão de mercado, entre aspas, a gente vai seguir o que a igreja americana está fazendo de reduzir o tempo de pregação para 19 minutos. Só que se for na teoria, lá em Aristóteles, a base da retórica que gera a persuasão é tempo de auditório. Como que você resolve essa equação? Se você está reduzindo o teu tempo de auditório, porque o sujeito hipermoderno não suporta uma narrativa linear por mais de uma hora, mas você fragmenta isso, mas e aí? Como é que resolve isso? Então, pensar teoricamente acaba você ajudando a pensar nessas complexidades que não é simplesmente só ir fazendo. E nessa questão do sujeito hipermoderno ler pouco e ter dificuldade com pensamento complexo, a gente precisa ser intencional no estímulo disso. Eu lembro que quando eu cheguei no mestrado, nas primeiras aulas, eu ficava ansioso e revoltado, assim, porque eu falava, cara, se sujeito levou 3 horas para falar um negócio que ele falaria em 15 minutos. Na medida que foi passando o tempo, eu entendi. Porque para eu chegar nesse pensamento complexo, tem uma questão fisiológica, introspectiva, que eu preciso passar, o meu organismo precisa passar para eu conseguir fazer as sinapses e entender aquela complexidade da coisa. Só que no ambiente que a gente está inserido hipermoderno, a gente vive no que tem um livro que chama Nação Dopamina. A gente vive sobre o excesso de dopamina. Então, eu tomo a minha decisão a partir daquele TikTok que passa ali 2 segundos e eu fico 2 horas arrastando ali. Por que eu fico 2 horas passando ali e eu não vejo o tempo passar? Porque esse excesso de dopamina cauteriza a nossa mente. E qual que é o grande problema disso? É que os psicólogos, eu não sou psicólogo, mas é baseado em algumas coisas que eu li, falam que a gente tem um estado platô de dopamina. A gente chega num nível que não vai mais. E nesse não vai mais, a gente vai atrás dos excessos. Então, não basta mais o cara só usar a droga, ele precisa entrar em overdose. E outra característica do sujeito hipermoderno é que ele é hedonista. Ele só quer o prazer momentâneo, é tudo ao mesmo tempo, hoje e agora. Tem que ser muito intenso, muita experiência, tem que ser tudo muito intenso. Só que isso tem um efeito colateral. Então, até é o que eu falei ali, em termos de tecnologia, a gente olha pela euforia, é legal ali, poxa, você está ali relaxado e tal. Mas isso vai cauterizando a tua mente. Um outro problema muito sério na nossa geração é a tal da velocidade 2 do podcast ou do áudio. Então, se você está ouvindo o podcast na velocidade 2, já diminui aí para 1,5. Que fica a dica. Vai te ajudar. Por quê? A gente, nesse ímpeto consumista de mais, o nosso organismo tem uma questão fisiológica que ela não suporta esse excesso. E onde vai culminar isso, e a galera que está ouvindo vai se identificar?
na ansiedade, na depressão, no excesso de ansiolíticos que a gente tem na nossa geração. Então, tem diversos efeitos colaterais que a gente precisa passar por um momento de dar um passo atrás e ser cada vez mais introspectivo. Isso, eu estudo bastante, isso daí por conta do meu trabalho, a questão de macro tendências e mega tendências. Então, uma macro tendência que tem sido apontada por vários reportes ao longo dos últimos anos é a questão do essencialismo. Inclusive, tem um livro que bombou falando Muito disso. bom. Tem várias correntes que falam sobre o slow food. Então, você comer e vivenciar aquele processo. Por quê? Porque a gente entrou numa sociedade da performance, e daí eu trago o livro do Han, do filósofo Han, que ele fala no livro Sociedade do Cansaço. Então, a gente viveu numa sociedade baseada na performance. Só que a gente foi e deu ruim na performance. Então, burnout, ansiedade, depressão, um monte de efeitos colaterais. E existe um movimento de retorno, inclusive nas empresas, de busca da espiritualidade, de meditação, que acho que é Mindfulness, aquele livro que bombou. Então, a gente está vendo um caminho de volta. Na pandemia, tem um reporte da Accenture que ele falava assim que, por conta da pandemia, uma macro tendência é que as pessoas resgataram rituais perdidos. O que são esses rituais perdidos? Por exemplo, cozinhar. Se a gente trazer para a nossa realidade cristã, o que são os rituais perdidos? Meditação, oração, leitura da palavra. Esses rituais ajudam a gente a ter esses momentos introspectivos e organizar as nossas emoções, nossos sentimentos e nossa questão fisiológica para estar mais conectado com Deus. Só que é um exercício que precisa ser intencional. A gente é muito assediado. A gente está aqui, ó. Eu tô com a disputa é grande. Eu tô com 2 telas abertas aqui na minha frente. Então, esse excesso de tela, esse excesso de informação, a gente precisa ser intencional, não dar um freio e segurar um pouco a onda, que vai dar ruim isso daí. E pegando esse teu link aí da dopamina, Marlon, existe nesse platô de dopamina algo que a psicologia, a neurociência chama de recompensa. A recompensa que a tela traz ali naquele passado ali é muito imediata e é muito intensa, do jeito que a sociedade hipermoderna gosta de ter. E um livro, a recompensa é muito mais demorada. Aí você vê a dificuldade de uma pessoa ler um livro inteiro, de um cristão que de ter o hábito da vida devocional, aquela coisa de parar, de meditação, de concentração. Isso tudo reflete. E falando de comunicação em igreja, Marlon, até pegando essa força, que você relatou que a comunicação tem. Qual que é a função da igreja na comunicação? Eu vou tentar fazer um trocadilho com você. A igreja local, a igreja, a PIB, alguma comunidade, ela tem um departamento, um ministério de comunicação, ou uma agência de comunicação tem uma igreja? Não sei se você consegue entender o trocadilho. Eu entendo, porque a minha vida é isso, né? Eu presto consultoria para igrejas, para ministérios e enfim. A minha leitura é que a comunicação não é importante para a igreja. Ela é a igreja. E o grande desafio, inclusive isso aconteceu numa igreja, estava lá no Nordeste, num evento, e eu sempre faço uma pergunta-chave para os pastores. Assim, como que é a comunicação na tua igreja? E nesse caso específico, eu já estava no mestrado, foi em 2017 isso. Eu fiz essa pergunta logo depois que o pastor estava me contando. Era uma igreja muito grande. Eu coloquei 2 milhões no ar-condicionado, não sei o quê. A gente mexeu nessa estrutura. Tal. E eu fiz a minha pergunta gatilho. E a comunicação? A comunicação é meu sobrinho lá. É o Zezinho lá das Couve que faz a comunicação. Por quê? Porque culturalmente, nas igrejas, a comunicação sempre foi tratada como secundária.
Só que, inclusive é um movimento que eu levanto e eu provoco os pastores, a gente deveria despertar a cultura da comunicação na igreja, porque você entender a importância da comunicação, como eu trato isso em relação à igreja, eu vejo assim, que assim como houve uma ruptura da igreja ministerial para a igreja em célula nas décadas passadas, eu entendo que a ruptura da próxima década é a ruptura da igreja na área de comunicação. Então, a próxima década, a igreja que não levar a sério a comunicação, ela tende a definhar. E quando eu falo comunicação, eu não estou falando da comunicação performática somente. A igreja deveria pegar essa comunicação normativa e funcional e trabalhar como se fosse um pássaro. As duas asas são importantes. Não é nenhuma nem outra mais importante. Uhum. E se a gente não pensar na complexidade da comunicação, a gente vai definhar. Por quê? Quando eu dei o exemplo ali de copiar o que a igreja americana está fazendo ali, de reduzir o tempo de pregação para 19 minutos, ok se você decidir diminuir o tempo de pregação. Porém, quando na retórica lá, tem um livro do Perelman que fala sobre a nova retórica, quando se fala em auditório, esse tempo de auditório não necessariamente precisa ser o tempo de auditório presencial. Daí a comunicação começa a ajudar a igreja, que é um conceito do Henry Jenks, que ele fala sobre a comunicação transmídia. Qual que é o princípio da comunicação transmídia? Eu tenho uma mensagem no palco, no púlpito, mas essa mensagem ela não está só nessa mídia chamada Igreja Templo. Ela transcende o templo para um post-blog no seu canal, num post nas redes sociais, no resumo da pregação, num vídeo, na pregação estendida, continuação da pregação, numa suposta ação ali que tem essa continuação no YouTube, vários desdobramentos possíveis a partir do ambiente digital. E daí você vai pensar assim, nossa, Marlon, você está falando uma novidade por causa do ambiente digital? Não. Se a gente pegar a base do que se chama de comunicação funcional, começou lá em 1500 e pouco. Por causa de quem? De um tal de Lutero, que ele tinha um conteúdo relevante e ele usou a mídia da época para propagar isso. Então, como eu vejo a comunicação da igreja? Como um elemento chave para a proclamação do evangelho e para a gente estabelecer significados comuns compartilhados numa cultura. E nesse aspecto, o que eu defendo para as igrejas em termos de comunicação é a base do que a gente trabalha lá no Orvalho e a base do que eu desenvolvi na minha tese, que eu chamo de estrutura de conteúdo. O que é essa estrutura de conteúdo? Ela é baseada em 3 pilares. A produção de conteúdo recorrente. O que é a produção de conteúdo recorrente? E por que isso é importante? Porque quando você tem uma recorrência, você estabelece um contrato de leitura com a sua audiência. Então, isso é um dos maiores desafios dentro da igreja, porque a gente tem muita gente bem intencionada e motivada, daí começa um projeto ali, vamos fazer o pastor Pascoal pulando de paraquedas fazendo uma pregação. Legal, boa ideia, vai dar view. Mas você não vai conseguir pular de paraquedas toda semana para gravar. Pastor Pascoal, se você estiver vendo, ele só está especulando, tá bom? Então, você não vai conseguir dar recorrência numa produção tão complexa. Então, um primeiro pilar, a gente precisa de recorrência. Por exemplo, no Sub-12 do Luciano Subirá, a gente sobe o Sub-12 toda terça-feira às 11 da manhã. Isso desde agosto de 2016, que eu estou desde dezembro de 2016 oficial lá coordenando a comunicação, mas a gente começou um pouco antes com o Sub-12, em agosto. Desde esse período, toda semana, toda terça-feira, 11 horas, estabelece contratos de leitura. Ponto. Certo. Esse é o primeiro pilar, produção de conteúdo recorrente, que é um grande desafio. O segundo pilar é a autonomia sobre a veiculação. Qual que é o grande equívoco das igrejas hoje? Elas gostam e se sentem confortáveis de morar de aluguel. O que é morar de aluguel? Estar na rede social, no Facebook, é morar de aluguel. É uma audiência que não é sua. Imagina se a PIB aqui tivesse investido toda a força de comunicação dela no Orkut. Nem existe mais. Então, o que eu defendo para as igrejas? Que elas devem sim trabalhar a rede social, mas ela sempre deve apontar para uma mídia própria. O
O que é mídia própria? O site, que é um lugar que você tem autonomia. Tua base de e-mail marketing, você tem autonomia. Uma revista interna, por exemplo, você tem autonomia. O templo em si é um canal de comunicação e você pode trabalhar isso de modo estratégico. Então, o que é a estrutura de conteúdo? Produção de conteúdo recorrente, autonomia sobre a veiculação, você deter os canais e a audiência. E o terceiro pilar é o que eu falo, que eu chamo de discurso praxis. Lembra lá dos significados e da praxis? Discurso praxis de acordo com uma estrutura de sentimento. O que é o discurso praxis? Uma das coisas mais faladas no ambiente digital e no marketing digital é que o influenciador ele precisa ser autêntico. O que é a autenticidade? É o cara que fala e o cara que faz. Ou seja, discurso praxis. Por exemplo, o Luciano Subirá, ele escreveu um livro chamado A Cultura do Jejum. Mas nos últimos anos, ele jejuou mais de 6 vezes por 40 dias. Então, existe um discurso e existe uma materialidade. O que gera isso? Uma credibilidade, uma autenticidade naquilo que ele está falando. Certo. O outro ponto, se você tem o discurso e não tem a praxis, na Bíblia chama esse cara de hipócrita, que ele fala e não faz. Certo. Então, em termos de comunicação, a gente precisa falar e fazer. Nossa, Marlon, mas isso é teoria. Onde isso se aplica? Por exemplo, alguns anos atrás teve o movimento Black Lives Matter, que um sujeito negro foi morto por um policial que sufocou ele porque desconfiou dele lá e a alegação que foi por uma questão de racismo. Beleza, todas as vidas negras importam. Daí, no hype da hashtag, várias igrejas começaram a compartilhar essa hashtag. Beleza. Só a igreja esqueceu o fato de que ela está sendo oportunista. Não todas, né? Quando a igreja foi oportunista, na minha leitura, qual o histórico que essa igreja tem de tratar o tema racismo dentro da igreja? Poxa, é algo intencional e consciente? Tem frentes para tratar isso de forma intencional? Discurso, praxis, acontece ali? Opa, eu posso levantar a bandeira do Black Lives Matter. Que eu já faço agora, isso, já está na essência. Se está no hype e eu adotei porque vai dar view, cara, você está com um problema sério de identidade e de comunicação. Então, dentro desse terceiro pilar, discurso, praxis, de acordo com uma estrutura de sentimento, é eu falar e fazer de acordo para eu ter autonomia. Isso do ponto de vista do sujeito que está comunicando, no nosso caso aqui, o objeto empírico é a igreja. Então, a igreja precisa falar e fazer. Do ponto de vista do usuário, eu preciso dar esse discurso, mas tirar o sujeito da passividade. Eu preciso que ele coloque a mão na massa. Por quê? Porque quando eu tiro o sujeito da passividade, isso gera o que o Raymond Gilliam chama de uma experiência vivida. Por que é estrutura de sentimento? Por que ele é estrutural? Porque ele é vivido e foi construído a partir de uma cultura. Que time que você torce? Eu torço pro Fluminense, do Rio de Janeiro. Fluminense. Por que você torce para esse time? Porque culturalmente... inteligente, Marlon. A gente nasce inteligente. Tá? Porque culturalmente, quando você era jovem, alguém te levou no estádio, você viu um atleta específico no estádio, você teve uma emoção, uma experiência vivida com aquilo, que hoje isso se tornou estrutural. Não faz sentido para você torcer para o Flamengo. Não. Por que não faz sentido? Porque foi estabelecido, é estrutural. Inclusive, o Raymond Gilliam cogitou chamar a estrutura de sentimento como estrutura de experiência, porque é essa experiência vivida. Então, eu preciso fazer com que o sujeito saia da passividade. Exemplo prático disso. Em determinado momento lá na minha igreja, quando eu era líder de comunicação lá, a gente fez uma campanha que era 100 dias na palavra. Era um estímulo para toda a igreja ler a Bíblia por 100 dias nos primeiros dias do ano. Então, o que eu estou fazendo com isso? Eu estou falando um discurso, leia a Bíblia, mas eu estou tirando o sujeito da passividade para ter uma experiência vivida. Para ele ir lá e praticar. Então, dentro do que eu chamo de estrutura de conteúdo, a produção de conteúdo recorrente, a autonomia sobre a veiculação e um discurso praxis de acordo com uma estrutura de sentimento de um período.
O que é essa estrutura de sentimento? Então, por exemplo, qualquer coisa que você fizer sobre causas identitárias hoje vai dar view. Por quê? Porque ela orbita dentro de uma estrutura de sentimento. Um exemplo melhor, assim, eu dava aula numa universidade aqui em Curitiba, no curso de publicidade, para 100 alunos em 3 turmas. E eu fiz um exercício nessas turmas que era assim, pessoal, se vocês fossem em 2013, no protesto lá que teve, que parou o Brasil, qual cartaz vocês levariam para a rua? De 100 alunos, tinham uns 7 temas lá. Se eu pedir para você falar, você vai acertar. Quais eram? Causa LGBT, violência contra a mulher, eu já falei LGBT, né? Violência contra a mulher, LGBT, veganismo, sustentabilidade e outros 3 lá. Então, e daí a minha provocação na época para a turma é por que ninguém falou aqui sobre AIDS? Porque a AIDS estava na estrutura de sentimento dos anos 90. Então, no contexto nosso, como igreja, não necessariamente a gente precisa falar da estrutura de sentimento em favor da corrente que está. A gente pode e deve ser contra a cultura em alguns aspectos. Por exemplo, na questão da família. Então, a estrutura de sentimento do ambiente que a gente está inserido, ela fala que família é o que você quer que seja. Mas a partir da nossa cosmovisão, a gente crê que família é pai, mãe e filhos. Certo. Ou só pai e mãe em alguns casos específicos. Então, quando a gente faz uma conferência de família, eu sei que vai dar certo. Porque dentro da estrutura de sentimento é uma demanda da sociedade. O desafio de algumas igrejas é que elas falam uma mensagem que as pessoas não querem ouvir. Por exemplo, eu estava gravando alguns vídeos sobre depoimentos sobre mulheres que foram agredidas e violentadas por maridos. Maridos, a maioria das vezes, né? A líder lá que estava coordenando esse processo me falou que tem, se eu não me engano, é a Casa da Mulher Brasileira. É uma... Se eu errei o nome, é assim, tem uma casa do Estado que acolhe essas mulheres agredidas. E o número que tem lá é que 62% dessas mulheres eram de crentes. Opa, isso aqui está dentro de uma estrutura de sentimento de um período. Por que não a igreja abordar isso de forma inteligente a partir da comunicação? Só que o que acontece hoje na comunicação, especialmente na igreja, a gente acordou para esse universo da comunicação na pandemia. Certo. Não dá para reunir no presencial, vamos fazer transmissão. Só que a gente continua com essa lógica de simplesmente pegar o que é feito dentro do culto e que não está errado. Eu acho que é uma das ações. A gente pega a pregação de domingo, tira o louvor ali porque não pode por direitos autorais, sobe no YouTube a pregação. A gente simplesmente está reproduzindo o que aconteceu no tempo. Mas a gente tem uma potência. Quando eu falei ali do Eliseu Veron, esse poder da comunicação está ali na mão da igreja, mas ela não usa de forma efetiva. E quando usa nessa perspectiva performática. Então, quando a igreja acordar de fato para a relevância que tem essa comunicação, e eu defendo uma comunicação numa perspectiva estratégica, a gente vai estar um passo à frente e começar a dar os significados comuns compartilhados para a sociedade. E Marlon, assim, pega ali o que você comentou sobre a pregação nos cultos de 19 minutos. Acho que tem muito aquela vibe das palestras TED, né? Que tem aquela proposta ali. Eu sou meio que da tua ideia. Cara, nenhum problema. Pode fazer, desde que isso haja outras formas de atuação, a comunicação completa nesses pilares que você falou. Dentro dessa sua visão, dentro do seu jeito de ver a comunicação, o que tem sido feito para a liquidez, a hipermodernidade não atingir a comunicação da igreja? Seja nos profissionais, nos voluntários ou até mesmo na própria liderança da igreja. Tem um suporte para isso? Tem alguma ação além de fazer bombar essa potência que é a comunicação? Eu vou falar isso com um termo que eu já mencionei anteriormente e com um exemplo. Eu mencionei o termo do professor Rogério Kovaleski quando ele fala do hibridismo da publicidade. Recentemente eu fui numa livraria aqui em Curitiba, que fazia tempo que eu não ia na livraria, e eu entrei na livraria
eu vi tudo, menos livro. É claro que eu estou exagerando, mas a questão dos livros estava numa prateleira específica lá. Tinha game, tinha papelaria, tinha tudo na livraria, mas que não tinha muito livro. Então, isso é um híbrido. Ela é uma livraria ou não é? O que está acontecendo com a igreja hoje? A gente está incorporando a técnica pela técnica. Então, a gente já tem um híbrido que a gente não sabe quem é pastor, quem é coaching. A gente tem conferências, isso é importante eu falar, que quando eu trato na minha tese, o sujeito hipermoderno, eu trato ele como um sujeito esquizofrênico. O que é o sujeito esquizofrênico? É a dissociação da ação com o pensamento. Então, essa esquizofrenia, ela chegou na igreja. E você já não sabe. Você vai numa conferência supostamente cristã, mas daí tem o guru do bichão dos coaching. E assim, abra-se um parênteses que tem muito coaching sério. Mas o drama da profissão coaching é porque isso banalizou e algo que era da ordem do sublime, de uma perspectiva estética da vida, ela estetizou e banalizou. Uhum. Então, fecha esse parênteses, não sou contra coaching, mas é que tem muita gente que, assim como no marketing digital, todo mundo é especialista. Uhum. O Dominique Volton tem uma frase que ele fala assim, que todo mundo se acha especialista em política e comunicação. Feito esse parênteses, assim, a gente, nesse contexto da igreja, a gente está vivendo esse hibridismo. E na minha leitura, a gente é de uma geração que a gente incorporou coisas. Então, o rock na igreja, poxa, que legal. A gente foi absorvendo coisas. Pode parecer um pouco legalista, tal, mas baseado em tudo que eu pesquiso e do conhecimento que eu tenho, me parece que a gente precisa, em alguma medida, dar um passo para trás e separar o que é o quê. Porque senão a gente vai entrar numa igreja e numa casa de show e tudo mesma coisa. Porque não existe distinção da coisa. Não existe elemento semiótico suficiente ou signos suficiente para aquilo gerar sentido para a minha vida. Então, é uma complexidade no meio, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ser anacrônico, que é o quê? A igreja operar fora do seu tempo. Uhum. Só que esse operar a comunicação na igreja, a gente precisa pensar nessas duas vertentes, porque senão o que acontece? A gente incorpora uma lógica do espetáculo. É natural isso. Vamos pôr o LED, mas o evangelho não consiste em LED. O evangelho consiste em vida na vida, em sentar na mesa, em congregar. Então, de novo, congregar está muito relacionado à comunhão, ao senso comunitário. Então, esse senso comunitário que a gente perdeu na igreja. A gente hoje vai na igreja numa perspectiva de consumo. Por quê? Porque o sujeito hipermoderno vê a vida e encontra a sua identidade no consumo. Tem um livro do Zygmunt Bauman que ele fala vida para o consumo. Então, essa característica foi para a igreja. Então, eu vou numa igreja porque tem um ministério infantil com um atendimento melhor. Qual que é a fala, né, nas igrejas e nas mega church hoje? É experiência e excelência. Uhum. Isso é um discurso de mercado que se falava lá em 2010 em agência de live marketing, já se usava isso para tratar de branding experience, experiência de marca. E eu não acho que isso esteja errado. Por quê? Porque o sujeito hipermoderno é a linguagem que ele entende. Uhum. Só que a igreja precisa, no mínimo, estudar um pouco mais sobre o tema de comunicação e parar de reproduzir somente o que todo mundo faz. E nesse contexto todo, toda essa introdução, é para falar a bandeira que eu defendo. Eu defendo que a comunicação da igreja ela deveria operar numa perspectiva estratégica. O que eu entendo como comunicação estratégica? Eu parto da definição de Michel de Certeau, que estratégia seria uma base ou uma comunidade na qual é possível potencialmente influenciar as pessoas. Quando eu falo em formar uma comunidade em torno da marca, basicamente eu estou falando em trazer a pessoa para perto. Em termos de marketing digital, isso chama gerar o lead. Então, por exemplo, a gente tem muitas
igrejas que elas fazem as conferências, mas daí você vai olhar lá na base de e-mail marketing dessas igrejas, eles não salvaram o e-mail, eles já venderam a inscrição, eles têm o dado lá, mas eles não tratam isso de forma intencional e consciente. Então, quando eu falo em trabalhar essa comunicação numa perspectiva estratégica, é você formar essa comunidade em torno da marca e essa comunidade, daí sim, partilha os significados comuns compartilhados e opera dentro de uma cultura, dentro de um lifestyle que gera a experiência vivida e faz do evangelho se tornar um pensamento hegemônico. O que é um pensamento hegemônico? Eu morro por essa causa. Hoje, a gente não tem mais crente que morre pela causa. A gente tem crente que falou que consome, que você fala um A divergente para ele, ele procura outro serviço chamado outra igreja e por aí vai. Essa esquizofrenia é interessante, não sei nem se eu deveria falar, mas tem uma irmã chamada Jojo Todinho que esses dias estava lá na minha igreja pedindo uma reza pro meu pastor. Eu vi. Isso é uma esquizofrenia. E cada vez mais a gente precisa separar as coisas porque a igreja não deveria se tornar esse híbrido. Mas, ao mesmo tempo, eu não estou falando contra a igreja ter as características de espetáculos, de forma nenhuma. Mas o que eu estou falando é que a gente precisa do equilíbrio entre as duas coisas. Não é nem um extremo e nem outro. É esse equilíbrio. E pela falta de cultura de comunicação, você pegar, especialmente aqui no contexto que a gente está, pegar o curso de teologia batista, eu tenho certeza que não teve um curso de comunicação, uma disciplina de comunicação. Eles são, os batistas e várias outras denominações, eles são muito fortes em vários aspectos da palavra, legal. Mas esse pastor que está aqui fazendo uma gestão de uma corporação, quase como se fosse, entre aspas, uma empresa, que é um organismo vivo, que tem sua missão, visão, valores, todas as características do CNPJ, ele não aprendeu isso na universidade ou em nenhum momento da vida. E a comunicação sempre é vista por essa perspectiva performática. Então, eu faço a meia-culpa também que a minha classe, vamos chamar assim, também não ajuda muito. Porque recentemente sentei com um pastor, que eu prestei uma consultoria para a igreja, ele falou, Marlon, você foi o primeiro cara que não veio falar para eu, com 70 anos, ficar tirando fotinha do prato do meu Instagram, para postar no Instagram. Esse era a consultoria que ele recebia antes. Eu fiz uma consultoria para um pastor conhecido lá do Rio de Janeiro, que eu sentei na mesa e falei, cara, mas no Rio de Janeiro você tem um monte de agência, um monte de profissional legal, por que você me chamou e me trouxe lá de Curitiba? Ele falou, Marlon, as 4 propostas que eu tenho aqui na mesa, ele estava lá impressas as propostas, todas usavam o Luciano Subirá como referência. E daí o que eu defendo é que os profissionais, eles geralmente vão só com tática. Então, assim, Fabiano quer construir um podcast legal. Olha, Fabiano, você tem que postar 8 vezes ao dia, dar 3 cambalhotas. Não existe fórmula de sucesso. Para quem acompanha marketing digital, pegou a visão. Não existe fórmula no universo de uma comunicação estratégica. Existe estratégia. O que é essa estratégia? É um diagnóstico, é uma imersão, são processos de ideação estruturada e construir um projeto com objetivos estratégicos definidos. O exemplo que eu costumo falar quando eu ministrava aula, inclusive eu parei de dar aula em graduação para me dedicar ao ministério, é que a gente utiliza a comunicação da igreja como uma metralhadora. Então tem a grana entrando ali, a gente vai e atira para todo lado. Mas o ideal seria a gente trabalhar como um sniper. O que o sniper faz? Ele calcula o terreno, ele define os objetivos estratégicos específicos e a comunicação passa a trabalhar com essa intencionalidade. Então, quando eu defendo a comunicação para as igrejas, não é essa comunicação performática, mas é uma comunicação com um pensamento estratégico que vai formar uma comunidade em torno da marca e vai trabalhar um storytelling, um discurso que conecta com o público. Apagou a nossa televisão aí. E qual que é a dinâmica que chama atenção para logo? Isso aqui é uma estratégia. Então, voltou. Qual que é o drama da igreja hoje? A gente trabalha com comunicação funcional. Então, por exemplo, só se fazer um exercício na hora que a gente terminar aqui.
procure 10 conferências de igrejas do Brasil inteiro, de várias regiões. As 10 vão vender o quê? Atração. O Luciano Subirá, que está na conferência X, ele está na Y, na Z. Qual que é a minha crítica em relação a isso? A gente deveria trabalhar propósito, a gente deveria trabalhar tema e não celebridade. E notem, não é uma crítica ao Luciano, eu trabalho com ele, eu amo ele, eu sei a seriedade dele, mas a gente incorporou uma lógica de atração em atração. E é um perigo isso, porque se a gente não trabalha a essência das coisas, o conceito das coisas, o tema de uma conferência, a gente só faz a conferência por fazer, a gente começa a entrar num terreno nebuloso da comunicação performática. O que me faz assim temer nessa tua descrição, Marlon, é o ministério, o pastor, uma igreja, pegar a excelência, a experiência, a comunicação performática e se sustentar nisso e não ter um propósito, não ter um alvo, uma proposta muito bem definida. Faz-se porque todo mundo está fazendo. A excelência, a experiência, a performance, por si só, não é mal em si mesmo. Faz parte. O evangelho vai ser comunicado para um público que entende nesse formato. Ótimo. Mas o ministério teria que zelar para não ser a sua essência essa apresentação. Quer ver um exemplo assim desse zelo? Se a gente vai na dinâmica do mercado, e nesse caso eu usei o termo mercado se referindo à igreja mesmo, e é uma provocação, a gente vai perceber que esse discurso coaching está entrando na igreja. E daí você vai ver alguns pastores falando que águia só anda com águia. Poxa, que legal, dá like, vende, dá compartilhamento. Mas na essência do evangelho, Jesus proclamou para você andar com os humildes. Você é a média das 5 pessoas com quem você caminha. Caminhe com os melhores. Esqueceu de avisar Jesus disso, né, Marcos? E aí a gente entra numa esquizofrenia. Porque a gente já mistura evangelho com coaching, já mistura evangelho com outras disciplinas que não condizem com a praxis da vida cristã. Então, quando a gente está defendendo aqui a bandeira da comunicação, é essa comunicação que opere nessa dimensão funcional, que é importante, e na comunicação normativa, que é essa estabelecer cultura. E um outro aspecto que a gente entra quando fala de comunicação é o cuidado para a gente não entrar ou se curvar essa lógica da performance. Então, por exemplo, é comum a gente ver pastores usando a imagem que foi construída a partir da proclamação do evangelho para fazer publicidade. E o argumento deles não, mas é meu perfil. Ok, mas foi construído esse seu perfil... Aquele perfil só chegou naquele ponto... a partir do evangelho que você proclama e de uma instituição que te sustentou, levantou. Né? Agora que você está no hype, vou fazer meu dinheiro. E, então, tem várias complexidades. É claro que aqui a gente abriu uma vertente um pouco crítica em relação a isso, entendendo que a nossa audiência é madura para entender essas questões. E eu estou entrando nessa complexidade das coisas e tal. Mas, voltando ao início dessa coisa da comunicação para a igreja, eu entendo que a comunicação, nessa perspectiva correta de estudo, de embasamento teórico, de fundamentação, ela é crucial para a proclamação do evangelho. Mas, ao mesmo tempo que ele vai ajudar a propagar o evangelho, ele vai ajudar também a despertar coisas que não são evangelho. O pior lado do ser humano. Eu tenho um outro termo que eu propus lá na minha tese, que eu falo que não é só que o sujeito hipermoderno ele é esquizofrênico. O sujeito hipermoderno ele é esquizofônico. Qual que é o drama? Ele é um sujeito esquizofrênico, fônico, com a possibilidade ou com a característica de fazer barulho. Então, esse sujeito que não vive o discurso e a materialidade, ele está fazendo barulho lacrando na internet. Daí você vê influenciadores que não congregam, que não têm uma praxis de vida cristã,
querendo discutir predestinação com um pastor que estudou vários anos para aquilo. Então, é um ambiente complexo e que a gente deveria tratar a comunicação de modo intencional. Daí você falou alguma coisa ali na tua pergunta sobre a comunicação ministério, a comunicação agência, a comunicação como deveria funcionar. Na minha cabeça, a comunicação de uma igreja deveria funcionar em 3 vertentes. A vertente da comunicação institucional, que são os canais principais da igreja, e a igreja, grosso modo, operaria como se fosse uma empresa de mídia. Certo. O que uma empresa de mídia faz? Produz conteúdo e detém audiência. Então, o site, as redes sociais da marca principal, que seria a igreja em si, seria gerido por essa comunicação institucional, que é como se fosse um ministério da igreja. Feito isso, a gente teria uma outra vertente da comunicação, que é a comunicação de suporte aos ministérios. Porque a gente tem a marca-mãe. Vamos pensar numa empresa, por exemplo, a Mondelez, que é onde minha esposa trabalha. A Mondelez é a Mondelez, então tem uma comunicação institucional. Mas dentro da Mondelez tem alguns produtos, que é o Lacta, Sonho de Valsa, Bis e todos os outros produtos. Então vamos pensar que a igreja é essa holding, que é essa Mondelez, essa marca macro, que tem a sua comunicação, a sua ideologia sendo propagada, mas dentro dela tem esses produtos, que no nosso paralelo seriam os ministérios. E cada ministério tem uma identidade. Só que o líder do ministério aqui dos homens, por exemplo, ele é um contador. Ele não tem obrigação nenhuma de saber sobre o que é uma logo. Então, essa comunicação. Então, tem a comunicação institucional, teria a comunicação de suporte a esses ministérios. Então, são 2 frentes. E a terceira frente, que eu acho que eu desconheço de igrejas que trabalhem isso da forma que eu imagino, seria uma área de ensino da comunicação na igreja. Inclusive em escola bíblica, inclusive em todas as vertentes. Eu sei que tem várias igrejas que têm o ensino da comunicação no sentido técnico, de treinar voluntário, fazer stories, tirar fotografia, e eu acho sensacional. É muito bom ter isso. Mas a gente precisava despertar para a essência da comunicação e as pessoas saberem como se portar na rede social, como ter um conteúdo relevante que edifique a vida das pessoas. Imagina uma igreja aqui. Quantos membros tem aqui? Olha, eu não sei exatamente o último relatório, mas pensa que no templo cabe 4.000 pessoas e tem 5 cultos no final de semana. Então, vamos jogar assim, 10.000 pessoas jogando bem para baixo. Pense, se tem 10.000 pessoas aqui que saem do domingo com uma consciência de comunicação relevante, o conteúdo que é proclamado aqui, ele ser reverberado, digamos que mobilizou mais ou menos, pegou 50%. Pensa que 5.000 pessoas, cada uma dessas 5.000, com 3.000 seguidores no seu perfil. A potência que a gente tem para reverberar o evangelho e a gente não faz. Por quê? Porque não existe essa cultura da comunicação na igreja. E daí a gente vai ver os irmãozinhos postando coisa de política, de ódio, de briga, de treta, que não é a nossa vocação. É claro que tem pessoas específicas chamadas para essa área, não estou questionando isso. Mas a gente deveria usar os nossos feeds e os nossos conteúdos também para proclamar o evangelho. Porque senão a gente terceiriza para a igreja nessa lógica do consumo, estou lá só para consumir, eu não estou lá para servir. Então, voltando ali, para a gente não entrar nessa perspectiva crítica que você fica me puxando. A gente tem 3 vertentes que seriam o ideal para uma comunicação dentro de uma igreja. Essa comunicação institucional, para trabalhar o branding, o posicionamento de marca da instituição. Teria essa área, uma espécie de agência para dar suporte para os ministérios. E essa agência, não no sentido assim de simplesmente atender todos os ministérios, porque chega uma hora, eu conheço igrejas grandes que ela tem uma estrutura de comunicação com várias pessoas, mas ao mesmo tempo ela nunca vai dar conta de atender, porque a igreja é um organismo muito dinâmico. Se a gente tentar trazer sempre para centralizar essa comunicação, ela não vai funcionar. O que eu acredito que daí é o terceiro pilar? Que esse pilar, além de despertar a cultura na comunicação,
de modo geral, para a gente reverberar ainda mais o evangelho, ela vai potencializar essas áreas. Então, o cara que é contador, ele já não é mais ignorante no tema comunicação e branding. Ele já passou por alguns treinamentos na escola bíblica, em alguns treinamentos para líderes, que ele vai ter a autonomia para resolver as questões do ministério dele lá. E assim, a principal bandeira que eu defendo é que a comunicação não deveria mais ser secundária dentro da igreja. A gente deveria dar uma prioridade e valorizar isso por toda essa relevância que é o que eu mencionei aqui ao longo desse tempo conversando. E você hoje, Marlon, com essa mentalidade, hoje você tem o teu trabalho ali com o Luciano, no orvalho.com, você teve um tempo com o Diante do Trono e com o Fernandinho. Sim. Para você, que faz todo esse trabalho, implanta essa mentalidade, faz consultoria com pastores, você é remunerado para isso. Sim. Onde que está o limite de você voluntário, você ministério, você chamado da comunicação e um profissional, como qualquer um outro profissional, mesmo sem a sua cosmovisão, faria, certo? Onde que está esse limite? E um voluntário de comunicação, eu acho que eu vou ser redundante, vou pegar uma resposta, talvez você já tenha dado. É bom que estude comunicação, sim, mesmo sendo voluntário, certo? Eu te devolvo a pergunta. É possível, numa igreja do porte da estrutura da PIB, a gente colocar um guitarrista que nunca estudou guitarra? Não. Não. Não tem sentido. Então, é uma área que demanda especialização. A gente tem uma característica, e eu fui muito tempo assim, tem um livro que é 500 anos da Reforma, que a Mundo Cristão chamou vários autores e perguntou para esses caras, escreva um capítulo se precisa, se nos 500 anos da Reforma precisaria de uma nova reforma. E um dos textos lá, o capítulo 10 ou 11, é o Pondé, que nem é cristão, mas é um filósofo que pensa o cristianismo. E ele faz uma leitura interessante, que a base da igreja protestante, ela rompeu com o romantismo que tinha da igreja católica e operou dentro de uma lógica ali da Revolução Industrial, adotou essas práticas ali. O que eu estou querendo dizer? É que quando a gente pensa na área de comunicação, a gente romantiza muito no sentido assim, tem que ser tudo voluntário. Eu não acredito em comunicação dentro de igreja operada 100% por voluntário. Por quê? Porque a arte da divulgação, ela demanda um prazo, ela demanda uma responsabilidade. O que eu defendo? Que as áreas core, que são as áreas que têm os heads, esses heads ser remunerados sim. É o ministério, mas é trabalho também. Tem uma característica que, nesse caso, eu acho positivo da igreja americana, que algumas igrejas distinguem o pastor eclesiástico e o executivo ministerial. Esse executivo ministerial é um executivo mesmo. Qual que é o limite? O cara tem que partilhar da cosmovisão cristã. Ponto. Ele tem que ser cristão e ser cristão sério. Eu não acredito num diretor de arte ímpio fazendo um conteúdo cristão. Isso foge ali do discurso e da praxis, não gera autenticidade. Certo. Então, partindo do princípio que todos são cristãos, eu acredito que a gente precisa remunerar esses profissionais e valorizando isso porque é importante para a igreja. É claro que tem realidades de igreja, eu estou sempre partindo do princípio das mega church, de uma estrutura já compatível, mas mesmo nas igrejas menores existe essa possibilidade de trabalhar com alguém que preste esse serviço com qualidade. Então, ponto 1. Eu acredito que é um ministério que precisa sim ser remunerado. Ponto 2. Nem tudo vai ser feito com remuneração. Por exemplo, as questões mais... Eu sempre penso a comunicação no nível estratégico, tático e operacional. No nível estratégico, está lá o líder de área e um coordenador estratégico. No nível tático, está lá os coordenadores, os social media, a galera que publica, que faz a coisa acontecer. Também acredito que esses heads deveriam ser remunerados. Na parte operacional, a gente pode fazer terceirizado ou
voluntariado, que é o que acontece aqui. A fotografia do domingo, é impossível você contratar fotógrafo para todo domingo. Que precisa. E daí a gente consegue mobilizar os membros como um ministério mesmo para trabalhar voluntariado, como é boa parte dos músicos, boa parte da engrenagem culto da forma que acontece. Então, basicamente, eu acredito nesse nível estratégico, tático, remunerado, e a parte operacional ou terceirizada ou contratada mesmo. Ou terceirizada, contratada ou voluntariado, né? Então, basicamente é isso. Não sei se eu entrei muito no nível. Do ponto de vista pessoal, eu já vivi a experiência de agência de comunicação por muitos anos. E o que eu acredito tem muita relação com o livro do Tim Keller, que é Fé e Trabalho, que acho que é um dos únicos livros que eu cito e que eu não li inteiro. Mas ele trata essa questão do trabalho não ser uma espécie de vocação, que, por sinal, é o que Lutero defendeu lá atrás, na época da Reforma. Então, eu entendo que o meu trabalho hoje faz parte da minha vocação. No meu caso, eu sou muito privilegiado porque eu consigo aplicar todo esse conhecimento para marcas que eu acredito. E nessas marcas que eu acredito, por um acaso, são ministérios e tal. E foi uma decisão intencional minha. Por exemplo, era meu sonho dar aula em faculdade. Eu cheguei lá, eu dava aula na PUC, que é uma universidade relevante aqui, eu dava aula na FAI, dava aula na Tuiuti, todas as universidades relevantes aqui. E eu cheguei à conclusão que eu era muito mais efetivo potencializando as minhas ações com o Luciano, na época só, e ajudando as igrejas. Já fiz muita coisa voluntária para a igreja, para ajudar mesmo. Hoje não faço mais, porque existe um certo abuso em algumas questões, mas ainda que eu cobre um valor mínimo, qual que é meu princípio? O valor, ainda que seja simbólico, é uma forma do pastor também expressar que ele está valorizando aquele trabalho. Porque senão eu estou dando um filé mignon para o cara que não valoriza o filé mignon. Nem enxerga naquilo. Então, é esse o princípio, tá? Só para fazer um parênteses, por que eu não faço mais 100% gratuito? O que eu faço gratuito? Palestra. Então, tipo assim, precisa falar com o pessoal de comunicação, poxa, isso eu entendo que é meu ministério, faço voluntário e tal. A questão que envolve essa coisa mais densa de trabalho, daí eu já opero de forma remunerada. Mas nesse caminho de abrir mão da universidade, eu fiz isso de modo intencional, entendendo a importância disso para a igreja. E do meu jeitão lá, eu estou tentando fazer isso, conversando com os pastores, tendo esse aprofundamento no tema comunicação. E eu, na minha leitura, tenho sido efetivo do universo que eu estou inserido e tem dado super certo. Eu acho que para parte da audiência que escuta a gente assim, tem uma relação com a causa universitária. Então, no meu caso, o abrir mão da universidade é porque eu entrei lá naquele ímpeto, nossa, vou proclamar o evangelho e tal. Só que eu cheguei numa conclusão que eu proclamar o evangelho como professor é quase que antiético, assim, né? Porque eu tô ali para uma função. Diferente da galera de esquerda que rasga o verbo, doutorado, eu ouvi muito lixo de professor de esquerda, que é 99% na área de comunicação, é isso. E beleza, gente, ser luz lá no meio das trevas, e eu acho que tem muita gente que tem esse chamado. No meu caso, eu entendi que eu precisava dar um passo atrás, porque eu já tinha um tiro de canhão, que é o Luciano, então eu não apareço. Mas eu sei que os vídeos que a gente gravou em Israel, as viagens que a gente faz, todo esse rolê que acontece nos bastidores, eu entendi que essa era a minha vocação. Então, eu sei que os milhões lá que o Luciano alcança num vídeo, que o Fernandinho alcança nas músicas, Diante do Trono, eu sei que tem parte do meu trabalho ali, e eu tô feliz com isso, assim. Basicamente é isso que eu entendo entre esse paradoxo, assim, entre trabalho e ministério. Eu entendo que o meu caso é tudo ministério. E nesse alcance que esses líderes, esses ministérios têm, você se sente cumprindo a sua missão, tem convicção de que o legado e a plenitude está nisso, né? Sim, com certeza. Marlon, todo convidado aqui precisa deixar uma música, 2 links e 3 livros de dica para a galera. A música, eu
Na hora que você me comentou que teria algo nessa linha, eu fui olhar a minha estatística do Spotify do ano passado, né? Todo ano eles dão. E a música que eu mais ouvi no ano passado foi Grato, do Julim Barbosa. Que ele tem duas versões, tem a versão em português e a versão italiana. A italiana é que eu gosto mais, assim, é uma música que me toca muito. Mas, até por conta de eu ter começado um trabalho com o Fernandinho, recentemente eu tenho escutado bastante o álbum único. E aprofundando ali com o Fernandinho, a qualidade técnica, a intensidade que ele põe no álbum é muito bacana. Então, de recomendação é Grato, Julim Barbosa, e o álbum único do Fernandinho. 2 links. Os links... Na verdade, eu tenho um link que é um agregador de links. Eu uso muito o Feedly, que é um agregador de RSS. Então, eu pego vários blogs que eu sigo e sites e eu agrego ali. Então, é tipo minha leitura diária. Eu sempre... É um canal legal, porque você consegue classificar por temas e tal. Então, eu uso bastante o Feedly. E nessa área de comunicação, apesar de não concordar com a ideologia dos caras, eu acho que o b9.com.br dá várias dicas de novidades e coisas que estão acontecendo nesse universo de comunicação. Outro blog nessa linha que é bacana é o Update or Die, se eu não me engano é .com, que também é um site relevante. E o terceiro item... Terceiro livro, 3 livros. Livro é fácil. Então, 3 é pouco. Eu acho que para quem quer mergulhar nesse universo de marketing de conteúdo e tal, eu acho que a base é o Joey Pulizzi. Então, um livro para começar é o Conteúdo SA, do Joey Pulizzi. Essa é uma reflexão interessante. O outro livro é o Modernidade Líquida, do Zygmunt Bauman, porque ali a gente vai entender várias características do ambiente, que a gente chamou aqui, deu ênfase no hipermoderno, mas ele fala muito sobre o ambiente líquido, que tem uma relação muito próxima da hipermodernidade. E deixa eu abrir um parênteses que é interessante. Por que a teoria é importante? Você vai lá em Zygmunt Bauman, ele tem um livro que chama Retrotopia. Mas a dica minha é a modernidade líquida. Só que no livro Retrotopia ele fala assim, a gente está num ambiente tão instável de modernidade líquida que nesse ambiente o sujeito ele busca âncoras temporais no passado como formas de solidez. Por que é importante pensar na teoria? Então, retrotopia. Como isso se aplica na prática? Você vai olhar o cara que paga 100 mil reais num Fusca velho. A onda do vintage. Por quê? Porque é uma âncora temporal no passado, num ambiente tão instável, é uma âncora temporal no passado. Marlon, o que isso tem a ver com comunicação para a igreja? Quais as músicas que estão mais bombando no ambiente cristão? Gabriela Rocha, com Retrotopia, gravação dos corinhos antigos. Morada, gravando álbuns dos anos 2000, anos 80, anos 90 e por aí vai. Então, por isso, mais um exemplo da importância da teoria. Você começa a ver os fenômenos sociais e entender, cara, isso sai da modernidade líquida, da instabilidade, uma âncora temporal no passado. Então, isso faz parte da estrutura de sentimento. Então, se a igreja hoje, a PIB, for lançar um álbum, talvez pensar nos corinhos é intenso. Outra característica que eu falei lá atrás, da dopamina. Como isso se reflete na igreja? Os medleys. O que é uma música medley? É dopamina atrás de dopamina. Eu pego só o filé mignon da música. Só o auge. O auge. E é de clímax em clímax. Hipermodernidade. Tá na igreja. Eu não estou falando mal de medley. Eu gosto muito de medley. Mas é só para a gente entender a importância da teoria e por que é importante os livros. E o terceiro livro, para eu crentear um pouco aqui, né? Eu acho que fica o do Tim Keller, que é Fé e Trabalho, que tem um pouco essa característica de entender o trabalho como vocação. Marlon, agora eu vou pedir para você olhar para a câmera e dar uma mensagem para a galera que está acompanhando a gente. Aquilo que Deus colocar no teu coração, compartilha, abençoa a vida deles, para a gente fechar. Nossa, me deu um branco. Terry Riggleton, ele fala assim que não existe vida humana reflexiva sem teoria. Então, por mais que haja um movimento do mercado da performance, de você simplesmente ir lá e fazer, é importante
nós, como sociedade, dar esse passo para trás, estudar os fundamentos das coisas e buscar uma filiação teórica que dê sustentação para a nossa fé e para aquilo que a gente acredita. Isso é uma mensagem 1. A mensagem 2 é desacelere. Volte esse podcast, escute na velocidade 1 que você vai ser muito mais feliz e menos ansioso e depressivo. Marlon. Pega a visão. Para mais dicas, me siga. Fica a dica. Coach, né? Marlon, cara, valeu, obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe muito você. Obrigado por todo o trabalho que você tem feito nesses ministérios que tem atingido o Brasil, as nações, a igreja. Você é uma bênção. Continue e que Deus te abençoe muito e sempre. Amém. E obrigado pelo espaço. Galera, um grande abraço para vocês. Logo mais, semana que vem, novos programas, novos convidados. É sempre muito bom ter você aqui com a gente. Tchau!